Bom dia, dono de oficina! Bom dia, dona de oficina! Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Só me apresentando, eu sou o William Rezende, para quem ainda não me conhece, quem está chegando agora. O perguntador, o rapaz que faz as perguntas aqui para o Eduardo. E você, Eduardo, Eu, quem é? eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente, aí, que ajuda donos de oficina a mudar os seus resultados a partir do pilar principal, né? A partir do pilar principal, que é ele mesmo. E aí sim, fazendo uma gestão eficiente, organizando e aumentando a lucratividade aí num tempo recorde, não, ele? 90 dias. Até 90 dias, meu filho. Por incrível que E olha que tem gente que aumenta a lucratividade sem nem ao menos a gente ter contato. Só com as informações que a gente passa aqui, a pessoa já está aumentando a lucratividade dela, certo? Isso daí é algo impressionante. Aí, como de costume aí, tá aí a Shirley, né? Tem mais outros amigos, tem o Adriano, o Automecânica, sejam todos muito bem-vindos aí, né? E hoje a gente vai falar de organização e lucro. O que a gente vai falar hoje? Um assunto muito sensível que afeta diretamente a sua organização da empresa, da oficina e o seu lucro. Nossa, tem um colaborador que é preguiçoso na oficina mecânica. O que fazer? Puta era, hein? Desculpa, soltei soltei uma indignação aqui, desculpa, gente. Nossa, eu tenho colaborador, vou falar de novo. Tenho colaboradores preguiçosos na minha oficina mecânica. O que eu vou fazer? Bom, acho que assim, é de senso comum, né, das pessoas que a preguiça não. Quem é preguiçoso passa longe de uma organização e do lucro, né? Então acho que talvez hoje eu não vou precisar nem contextualizar muito os donos de oficina que estão acompanhando hoje aqui, que isso inflige diretamente. Se você quer ter uma oficina organizada e lucrar mais em até 90 dias, funcionário, colaborador preguiçoso, ou funcionário, né? Ainda tem gente que chama de funcionário, mas enfim, tratando bem não tem problema. Preguiçoso não vai ter lugar na sua oficina mecânica. Então, como que a gente vai tratar disso aqui? Às vezes, o dono de oficina, ele acha que aquele colaborador que é um pouquinho mais devagar é um colaborador preguiçoso. Então, eu queria só, antes da gente ir para as outras perguntas, para a gente pôr bate-papo mais assim, vamos só explicar isso. O que é a diferença de um colaborador por conta do perfil, que é um pouco mais devagar, e aquele colaborador que realmente é preguiçoso? E como que você vai identificar isso aí? Eu quero só para a gente começar para essa linha, explicando a diferença do colaborador preguiçoso de verdade, aquele braço curto que está ali acomodado, que folgado, né? O famoso folgado, daquele que tem um perfil que é mais devagar, que às vezes o dono de oficina pode confundir isso. Muito bem, então vamos lá, né? Antes de mais nada, sempre eu tenho um louvor que eu gosto muito, que ele é muito antigo, né? Um cantor que ele diz, ele não desiste de você. Então, todo dono de oficina não deve desistir facilmente das pessoas, mas também não deve insistir em quem, de uma certa forma, não está querendo ajuda. Então, quando a gente vai analisar por isso que eu falo, William, né, e os amigos que aqui estão, a gente tem que começar a entender um pouquinho, né, de algumas ferramentas que a gente não está acostumado a usar no dia a dia. Quem é dono de oficina, né, vai ter que saber um pouquinho. A gente já falou, se não me falha a memória, tem dois, né, podcast aqui que fala sobre análise de perfil comportamental. Isso daí, assim, é a ferramenta que vai te ajudar a não cometer uma injustiça, né? Com um colaborador bom por conta, né? Por isso que eu falo, tem que estar muito atento, porque assim, hoje a gente tem uma facilidade, né? O ser humano tem uma facilidade muito grande de julgar as pessoas, né? Então, o que que acontece, né? A maneira como você olha, a lente que você olha para a pessoa
né, você pode aí de uma certa forma, né, acabar criando um conceito falso. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você analisa uma pessoa e você vai tirar, você não pode tirar as conclusões segundo somente a sua visão. O dono da oficina ele vai ter que perceber se não existe alguns fatores por trás que de uma certa forma, né, vai contribuir, né? Primeiro ponto é você conhecer a si mesmo. Qual que é o seu perfil? Qual que é, né, o seu jeito, né? Então, quando você simplesmente sabe quem realmente é você, o que no programa da mecânica da mente a gente ajuda o dono da oficina a se entender, ele vai ver o quê? Que se o cara ele for, né, um perfil dominante, e aí vai ter que tentar saber, através aí, né, de um assessment, poder saber qual que é o perfil do colaborador. E baseado em cima disso, por exemplo, eu, né, no período que não conhecia de pessoas, fui muito injusto com alguns colaboradores que aqui trabalharam na Tagma. Por quê? Eu acelerado demais, eu achava que aquela pessoa era lerda demais, né, preguiçoso, corpo mole, né, Horácio, né, conhece? Horácio? Braço curto, né? Horácio ali, do Maurício de Souza, né, o personagem do Maurício de Souza. E aí, o que que acontecia? Eu simplesmente eu apertava cada vez mais a pessoa para ela regar e pular fora do barco. Só que a partir do momento que eu comecei a entender de pessoas, entender o perfil, eu comecei a analisar que tem pessoas que têm o jeito dela trabalhar. Então a gente começou a analisar. Teve colaborador aqui que ele trabalhando, né? Eu comecei a perceber e aí entra já nos pontos que o dono da oficina ele tem que, de uma certa forma, começar a enxergar. É um problema que ele tem, né? Olha só, William, quando você vai para uma conversa, para um feedback com o colaborador, você já começa, de uma certa forma, começar a entender alguns pontos. Eu vou citar um exemplo aqui e a gente já vai partir para um plano de ação relacionado a isso, tá? Você não mandou as perguntas, eu vou emendar. Calma, Vou calma. emendar na voadora, mas não deixa eu perder a linha de Vai lá. raciocínio aqui. Então, o primeiro ponto que eu imagino, assim, você tem que ter alguns argumentos, mas argumentos, né, sólidos para que você possa sentar e fazer um feedback com ele. Como que você vai ter um argumento sólido aí? Opa, muito obrigado. Como que você vai ter um argumento sólido? É justamente você. Acabei de. A Roberta chegou aqui e já trouxe uma maçã. Já. Graças a Deus. Você vai ter um argumento sólido se você tiver um sistema de gerenciamento da oficina, um ERP, que você vai conseguir, de uma certa forma, fazer a análise, né, de desempenho de cada colaborador. E aí, quando você vai ver a análise de desempenho do colaborador e ele não tem um resultado bacana, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente chamar para um feedback e ali você vai mostrar para ele, mas você vai fazer perguntas, ao invés de você, de uma certa forma, criticar ou falar mal, ou você, de uma certa forma, né, de uma certa forma, qual que é o termo que eu posso utilizar? Você cobrar de uma forma ferrenha ele ali, você pode fazer perguntas, porque a melhor forma de você obter ou extrair alguma coisa da pessoa é através de perguntas. Então, vou citar aqui um exemplo, um pouquinho aí, há um tempo atrás que a gente acabou descobrindo. A gente estava fazendo um teste, né? Estava num período de experiência de um colaborador, e ali ele trouxe o currículo, ele passou pelo processo de integração aqui, que a gente tem um processo de integração na Tagma, vai ler ali o regulamento interno, vai saber a respeito dos processos, vai assistir alguns vídeos, né, relacionados. Então, assim, ele vai ter toda a informação possível. E geralmente a pessoa vai ser contratada baseada, né, querendo ou não, a gente analisa ali o, o currículo, conversa, e tem uma boa conversa, e aí depois a gente parte para o momento da integração. A gente não tem muita pressa para fazer a contratação. Por quê? Porque a gente quer analisar vários pontos. Então, se a gente analisou vários pontos, William, pode ser que a gente já consiga descobrir se o cara é preguiçoso ou não já numa conversa ali, como já aconteceu. A pessoa
né? Fala assim, mas aqui trabalha de sábado? Não, não trabalha de sábado. Aí a própria pessoa, não, porque, né, já trabalhar durante a semana, sábado, aí tem que descansar, não sei o que. Começou a inventar um monte de argumento, aí ali simplesmente já recebeu o xizinho, né? Já recebeu o Aquele xizinho. sinalzinho amarelo já, né, deu aquele opa. Nossa, não, mas foi rápido. Saiu do verde para o amarelo, pulou para o vermelho. Na hora a gente já. Então, assim, você consegue, de uma certa forma, fazer uma contratação melhor baseada em cima de você ter o máximo de cuidado possível. Não contrate pela necessidade. Eu estou precisando urgente. Às vezes você pode estar colocando alguém dentro do seu barco que, ao invés de trazer um resultado ou melhorar ou te ajudar, pode atrapalhar você. Então, baseado em cima do que eu falei ali, você tem um sistema de gerenciamento que você consegue saber ali o nível de produtividade de cada colaborador seu, você vai para o feedback. E com esse colaborador que eu estava contando, eu fiz algumas perguntas. Eu percebi que, assim, de uma certa forma, parece que você está tendo alguma dificuldade, algum processo aqui dentro da Tagma, né? Eu gostaria de ouvir de você e eu fiz ali algumas perguntas. E ali eu extraí dele o quê? É que ele falou assim, ah, eu perco o foco muito fácil, tipo, eu me distraio. Aí eu falei, como assim? Explica um pouquinho mais para eu poder entender. Aí falou, putz, meu, qualquer barulho, assim, às vezes, fora ali do que eu tô fazendo, tipo, me tira a atenção. Aí eu já fui lá e fiz uma anotação. E ali eu comecei a fazer mais algumas perguntas para entender. Então, assim, o que às vezes, né, eu poderia, de uma certa forma, achar que ele poderia ser um preguiçoso ou coisa do tipo, estava baseado em cima da atenção dele. Então, se alguma coisa, o que a gente fez? A gente fez um plano de ação, né? Desenhamos ali um plano de ação com ele. Falei, ó, você tá ciente disso aqui? De uma certa forma, como está no período de experiência, eu preciso ainda observar você. Mas fica tranquilo, né? A única coisa que eu peço é que a gente já descobriu qual o problema que, de uma certa forma, tira um pouco o seu rendimento. Vamos trabalhar em cima disso? Vamos. Aí fiz um plano de ação escrito, né? Peguei uma testemunha, no caso eu peguei aqui o Renato, que é o responsável ali pelo pátio. Falei, ó, Renato, a gente está passando por uma situação assim, com esse colaborador que está no período de experiência, e eu fiz um plano de ação com ele, eu queria chamar você como uma testemunha, e você vai ser o cuidador dele para a gente analisar isso daí. E aí o que aconteceu? No plano de ação ele não conseguiu, né, de uma certa forma. Então, assim, não que eu tenha dispensado ele pela preguiça, né, mas foi por conta ali de não obter o resultado. O que estava no currículo, né, pelo que ele falou, ele veio de uma outra mecânica, não estava batendo, né, ele estava bem abaixo ali do que tinha relacionado no currículo, né? Ali, mas foi feito, que nem eu falei no início, né? A gente não desiste do colaborador logo de cara. Às vezes ele tem outras competências que pode estar ajudando, mas a gente fez os planos de ações ali, fizemos os planos de ações, mesmo com o plano de ação, o percentual ainda continuou muito baixo, e aí a gente não deu para, né, prosseguir com esse ponto. Né? Por exemplo, conversando com alunos, né, da mecânica da mente, a gente já teve assim, de uma certa forma descobrir que o dono da oficina ele falava assim, eu tenho um colaborador que ele é muito preguiçoso, ele para muito para fumar e fica matando o tempo lá fora. Né? Aí você já, então, vamos fazer um plano de ação? Vamos chamar ele para fazer um feedback, fazer um plano de ação? Né? Quanto tempo, né, ele está tendo? Será, por exemplo, tem um mapa de produtividade diária. Né? Por exemplo, se você for anotar, isso daí é uma ferramenta que a gente aprendeu num treinamento lá que eu fiz de imersão. Né? Essa ferramenta me ajudou muito a organizar o meu dia dentro da oficina, porque o dono da oficina ele perde muito tempo, né, com muita coisa pequena. Por exemplo, ele senta ali durante o início, ele vai atender o cliente, ele vai fazer um orçamento, só que nesse meio do orçamento ele vai, né, olhar um WhatsApp, mas do WhatsApp ele já, ao invés de olhar o WhatsApp do cliente, ele vai olhar o WhatsApp do grupo, do futebol, do não sei o que. Se ele entra na rede social para fazer uma postagem, ele já começa a passar o dedo no rios. Então, essa ferramenta ajuda você a melhorar a sua produtividade ali. Então, assim, às vezes pode acontecer, né, do colaborador
Ser preguiçoso? Pode, aí você pode fazer um plano de ação para você ver se ele vai melhorar em relação a isso ou não. Quer fazer alguma pergunta aí, William? Senão eu vou emendar mais um pouco aqui, que eu já tenho até uns tópicos marcados aqui Calma aí, ó. relacionados a isso. Vamos ver se a troca de pensamento está funcionando bem entre a gente aqui, ó. Um detalhe, vocês viram que eu tomei um feedback, né? Não mandei as perguntas para ele, ele deu um feedback aqui, ó. E eu aceitei numa boa. Ué, funciona, assim, às vezes é com colaborador. A gente deixa claro, às vezes não tem isso, né? Bom, ó, o que eu queria saber que você falou disso aí, de separar. Beleza, a gente entendeu que às vezes o colaborador pode soar como preguiçoso porque para você o seu jeito de ser é diferente do dele. Então você tem que ter o quê? Uma métrica, algum processo para poder avaliar se aquele colaborador é de fato um Horácio, como a gente brincou, no do Maurício de Souza, ou se é o perfil dele, que é um perfil mais devagar, mais cuidadoso. Enquanto, beleza, eu tenho um outro mecânico que faz 3 carros, esse aqui só faz um. Mas dos 3 carros, um sempre volta. Desse aqui, nunca nenhum volta, né? É um exemplo para você entender. Aí você tem que ter uma meta. Interessante esse ponto aí. Interessante Né? esse ponto. Por isso que eu falo, medir a métrica ela é fundamental, né? Você tem que ter alguma coisa. Aí, Du, o que eu queria saber, assim, pensando nisso a partir da métrica, o grande benefício de você implantar uma métrica para a sua oficina e você poder avaliar os colaboradores num longo prazo, o que isso, assim, vai significar para o lucro da oficina mecânica? Eu consegui passar o que eu quero dizer de como você avaliar o seu colaborador vai ajudar seu lucro lá na frente. Acho que ficou mais fácil. Agora, eu ia falar assim, não. Aí você fez de novo a pergunta e agora sim, tá? Então vamos lá. Então, isso daí você vai conseguir, de uma certa forma, analisar, né, o desempenho dos colaboradores, e aí você, por exemplo, vai conseguir chegar no ponto de equilíbrio ali que a oficina precisa ter. Né? Querendo ou não, isso está relacionado à produtividade, né, do dia da oficina. Você fazer essas métricas é comum. Por quê? Porque você precisa produzir, né? Os carros precisam entrar e sair dentro da oficina. Né? Então, se você fizer uma análise e ver, por isso que eu falo, isso daí que você trouxe um ponto fundamental, porque às vezes também você fazer uma distribuição de serviço correta para o perfil correto pode melhorar muito no desempenho. Se você pega alguém acelerado para fazer teste ali de injeção, que você vai medir na saída do chicote até o conector do módulo, se você pega um cara mais ou menos que não tem muita paciência, ele vai começar a medir ali, ele fala, não, aqui... Então, tipo assim, vai querer pular processo. E aí pode demorar o diagnóstico e não tem a produtividade. Agora, se você pega um colaborador que ele já tem um perfil mais estável conforme, no tempo dele, sem você pressionar, porque esse perfil você não pode pressionar ele porque ele abaixa o rendimento, e você entender e souber trabalhar em cima disso, ele vai conseguir fazer todos os testes necessários ali e você vai ter um bom desempenho. No resultado final, é você ter ganho de tempo para você ter melhoria de performance e automaticamente você vai ter o giro da oficina para que os resultados venham. Ontem de manhã, olha só que interessante, né, essa pergunta que você fez, William. Na nossa reunião, né, do nosso treinamento de segunda-feira de manhã, ontem, do livro lá, Execução, o capítulo falava assim: tenha as pessoas certas nos lugares certos. Então, isso daí, se você for ver. Eu só queria complementar um negocinho, desculpa não cortando, mas eu lembrei de uma coisa que me falou assim, que eu já ouvi muito quando eu estava começando. Muda ali, ó. Opa! Esqueci. Que muitas pessoas, muitos líderes que executaram as suas tarefas como líder com sucesso, falavam assim: não basta ser um bom líder, você tem que ter as pessoas certas nas posições certas. E eu vi isso assim, se você olhar isso, realmente ela trazendo para o mundo corporativo, isso surgiu lá de Reis e, né, muito tempo atrás. Agora, trazendo o mundo corporativo, que é o nosso mundo de hoje, que não se prender no passado, olha aí, Apple, Microsoft, você pode ter bancos aí que, assim, que superaram inúmeras situações, empresas como a Toyota também, trazendo para o nosso segmento aqui,
Eles tinham a pessoa certa no lugar certo para executar a tarefa dela, que senão não ia para frente, né? Muito bem, baseado em cima do que você falou, William, se você olhar a própria Bíblia, né, a história lá de Davi, né, o rei Davi, ele era rei, aí tinha a escala hierárquica, então ele tinha as pessoas certas, né, abaixo dele, tanto tinha lá os 40, né, valentes de Davi, tinha os linha de frente, tinha o pessoal. Então, assim, ele fazendo essa separação e colocando cada um na sua função, de acordo com a sua habilidade ali, né, ele não ia colocar um cara de linha de frente ali, de uma certa forma, para liderar, se às vezes ele não tinha a habilidade para fazer isso, né? Então, assim, você ter as pessoas certas no lugar certo é fundamental. Por exemplo, dono de oficina. Por que muitos resultados não acontecem? Porque o dono de oficina, ele não está no lugar certo. Mas isso aí é para a gente falar numa outra possibilidade, aí, de um outro assunto. Mas voltando para a questão, isso, a gente está falando aí, né? Quando você tem um colaborador preguiçoso dentro da sua oficina. Então, o que acontece? É você justamente fazer essa análise aí, né? Que nem a Sheila falou, posso fazer um comentário? Fica à vontade, tá? Para fazer um comentário. Então, assim, quando a gente leu esse capítulo falando seja a pessoa certa no lugar certo, ou tenha a pessoa certa no lugar certo, você já vai conseguir, de uma certa forma, descobrir se aquela pessoa colocada para aquela função ela está executando com maestria ou está trazendo um resultado ou não, você já vai começar a ver aí se a pessoa é preguiçosa ou não, né? Se ela é um Horácio ou não, se ela está como uma vez, né, muito lá atrás, né, analisando o período em que as oficinas mecânicas, né, raiz aí, que a gente fazia muita arte com um novato que entrava dentro da oficina, né? A gente já chegou a fazer. Aí lascou, hein? Meu Jesus, Viviane do céu. Espera aí que a gente já fala dessa É, história. vamos lá. Aí o que acontece, né? Simplesmente você vai conseguir ver a produtividade e aí sim você tomar as devidas providências. Eu não vou estender muito esse bate-papo de hoje, William, que a gente tem um agendamento aí, mas daqui a pouquinho a gente já vai entrar aqui em como você pode fazer, né? Quais são os pontos que você pode analisar para já simplesmente ver se você tem um colaborador preguiçoso ou não, ou outras pessoas componentes aí do seu time, né? Incluindo sócios. Sim, vamos pensar nesse ponto aí, ó. O Flávio, né, um brother nosso aí, que trabalha lá na Matarazzo, ele fez um comentário bacana aqui, né? Então, esse daqui já é um plano de ação, né, Flávio? É o primeiro passo aí, uma boa conversa, né? Você sentar, ter uma boa conversa, um feedback, isso daí. Tá, muito bem. Aí, no caso, o comentário, né, da Shirley aí, se você for analisar, aí a questão da cultura, né, Shirley? Se você for analisar a questão lá dos coreanos, eles têm uma Eu só ia cultura pedir que pra é você bem falar. interessante. Lê o comentário aqui, o pessoal que tá no YouTube, ele não tá vendo esse comentário, então. Ah, tá. Ó, eu vou ler o comentário do Flávio primeiro, então, aqui. Ó, o comentário do Flávio foi o seguinte: ó, é importante entender o que se passa no caso com o colaborador. Passei por isso aqui na empresa, mas conversei e entendi o problema do colaborador. Você vê, olha só, é o que eu falei do louvor no começo. Ele não desiste de você. Dono de oficina, ou dono de empresa, no caso aí, né, o Flávio, ele não desistiu do colaborador, ele quis saber. Né, ele não foi já partindo para o julgamento. Ele sentou e falou: e aí, o que está acontecendo? Né? Aí, de uma possível demissão para um aumento de meta alcançada. Conversa olho no olho. Foi o quê? Foi simplesmente ele fez o que eu fiz com o colaborador. No caso do Flávio, ele conseguiu obter um resultado. Né? No meu caso, eu não consegui obter um resultado, e aí sim você parte do que precisa ser feito, né? Que foi a demissão, infelizmente. Né? Aí no caso da Shirley, para quem está aí no YouTube ou no Facebook, né? Os coreanos não demitem. Emprego passa de geração em geração e eles vão remanejando de acordo com o perfil
e com a função, né? Aprendeu isso com o mestre Ryu, que provavelmente não deve ser o do Street Fighter, né? Ó, fui lá longe agora. Mas no caso aqui do comentário da Shirley é o quê? É uma questão cultural, né? Lá na Coreia eles têm uma questão cultural, o país, né, bem pequeno, então ali eles têm algumas tradições que possibilita deles trabalharem dessa forma, né? Agora que a gente tem um Brasil que tem uma cultura um pouco, né, questionada, duvidosa, né? A gente tem uma frase, né, de um ex-jogador de futebol que faz uma diferença, infelizmente, na nossa cultura, né, que era a propaganda do cigarro lá que o Gerson fazia. Eu, como todo brasileiro, né, gosto de levar vantagem em tudo. Então, né, de uma certa forma, baseado em cima do que a gente está falando, talvez aquele colaborador preguiçoso, ele, né, pode estar incorporando um Horácio aí, né, e tá fazendo. Se a pessoa aparece alguém com o nome de Horácio aí na live, ferrou, né? Já aconteceu comigo, dando uma aula de escola bíblica dominical. Eu falei assim: mas o colaborador lá, ele tá dando um migué. Aí tinha um Miguel dentro da sala. O cara falou: ô Eduardo, pô, migué, mano. Aí eu dei mó vaza, mas tudo bem, né? Força de expressão. Aí, no caso, vamos partir, William, aqui para os tópicos que a gente pode estar vendo para antes de chegar ao ponto de já querer demitir de vez? Ou... Vamos. Eu só queria comentar, mas se eu falar, citando aquele jogador, eu achei que você ia falar do Romário. Você lembra daquela citação do Romário? Eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo, né? Mas aí é outro caso. Aí foi o Vampeta que falou isso Foi o daí. Vampeta? Eu O achei que do era o Romário. O Romário é assim, né? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? O lema dele era esse: treinar para quê se eu já sei o que fazer? Aí o cara entrava e resolvia. Aí é uma questão muito assim, de uma porcentagem muito pequenininha da pessoa que ela tem, né? Ela tem. Ontem, né, na reunião também, no treinamento aqui dos colaboradores, a gente falou o que vale mais? Talento ou, né, ou garra? O que vale mais? Talento ou garra? Aí eu fiz uma pergunta para cada um deles para saber. Então, a gente chegou. Mas voltando aqui para o nosso, né, plano de ação, se você tem um colaborador ou um sócio que você acha que ele pode ser um preguiçoso, você pode chegar ali e sentar, né, para um bate-papo, e aí sim, Flávio colocou ali, né, deu o primeiro plano de ação. Sentar para uma boa conversa, sentar e entender se ele está passando alguma situação, se ele está tendo alguma dificuldade, se ele está tendo algum problema familiar, se ele está tendo algum problema de saúde, né? Chamar para um bate-papo legal, esse é um ponto. Segundo ponto que você pode fazer, que dentro lá do que o Flávio também falou, ele estipulou algumas metas e ali a meta foi alcançada, ele até conseguiu melhorar o desempenho. Então você vê, a gente tem aqui algumas anotações e a gente já tem a prova viva aqui do que foi feito, né? Por exemplo, se o cara não for muito organizado, por exemplo, se for um cara que fuma demais, que faz algumas coisas, pô, né? Você pode ajudar ele a se organizar, né? Isso daí pode ajudar de uma certa forma. Ele conseguiu se enquadrar dentro de ser organizado, por isso que a gente até fala, né? O nosso lema aqui, né, da mecânica da mente, ajuda donos de oficina a organizar e aumentar a lucratividade. Então, você vê que a organização ela é fundamental. Uma pessoa desorganizada pode estar perdendo um tempo que, de uma certa forma, pode parecer que ele é preguiçoso, né? Ou ele leva muito tempo até pegar, né? Mensure, né, que tem as métricas para saber a evolução desse plano de ação que vai ser feito ou não. Então a gente entrou nesses 5 tópicos, né? Jogo rápido que você consegue fazer ali uma conversa muito rápida, fazer essa análise, dar um feedback e depois você colher os resultados ou não ter os resultados e aí sim você parte aí porque todo dono de empresa precisa ser feito, né? Sempre, mas sempre trazendo ali para o colaborador clareza, né? O porquê que ele está sendo contratado, ele precisa trazer resultado, porque a empresa, né, precisa ali fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, isso daí
A questão da preguiça também pode analisar, às vezes pode ser uma conversa paralela, né? Mais conhecida como rádio peão, né? O dono da oficina quer estabelecer uma cultura A, mas entre eles uma cultura B. Tem a questão dos pares, né? Isso daí no mundo corporativo existe muito. Querendo ou não, dentro da sua oficina, dentro da sua empresa, pode acontecer de ter os pares, né? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas é importantíssimo. Então, assim, antes de você criar um conceito errado sobre o seu colaborador, se ele é preguiçoso ou não, segue essa listinha aqui que a gente passou para você, né? Só recapitulando, uma boa conversa para começar, estabeleça metas diárias, ajude-o a se organizar e mensure a evolução dele, né? Mensure a evolução. E aí você já vai começar a ter um resultado ou não, e aí você já sabe o que vai ser necessário para tomar. Tem algumas coisas que vêm antes também, você ter uma oficina organizada, você ter um regulamento interno, você ter um descritivo de função, tudo isso ajuda também de uma certa forma para você metrificar aí e você saber se a pessoa está tendo um bom desempenho, um bom rendimento ou não. Certo, Ica? É isso aí. É igual com isso que você falou, você ter um regimento interno, você ter bem claras funções e obrigações de cada função, no caso, você vai dando aquela filtrada até mesmo antes da pessoa pisar na sua oficina. É igual o exemplo aqui, minha avó ela tem casa de aluguel. E a gente teve uns problemas recentes com alguns inquilinos, a gente nunca teve muito problema, mas teve uns problemas recentes. O que a gente falou? Agora, como que a gente vai filtrar os possíveis próximos inquilinos? Primeiro, a gente vai aumentar o aluguel, que já estava defasado, de qualquer forma. Aí você já dá uma primeira peneirada. Segundo, você começa a aplicar assim, ó, antes de você assinar o contrato de locação, por exemplo, você tem que assinar o contrato agora de aceite de uso do terreno, vou dizer assim. São Exato. as normas do terreno. Ali, a pessoa que já vai ser aquela pessoa que gosta de farra, já vai olhar e falar, que tem regra no terreno, no quintal agora? Tem. Então, não vou querer. É a mesma forma que você pode usar na oficina. Você tem um colaborador. Você já contratou um colaborador que você está achando que ele é preguiçoso? Você consegue arrumar. Aí você também pode fazer. Antes de você contratar, você consegue já filtrar também essas pessoas. Certo, Du? E qual é a frase, então? Rapaz, se a gente for analisar, né, no caso aí, uma frase voltada para a preguiça, olha só o perigo que é isso, né? A frase diz assim: vencer a preguiça é a primeira coisa que o homem deve procurar se quiser ser dono do seu próprio destino. Então, querendo ou não, Pode repetir, Du? Eu perdi, cortou um pouquinho aqui pra mim. vencer a preguiça é a primeira coisa que o homem deve procurar se quiser ser dono do seu próprio destino. Né? A preguiça, ela, se realmente ela for real aí no colaborador, quem está ditando o destino dela é a preguiça. Já está falando, tipo, já está ditando que ela não vai ter resultado, ela não vai ter melhoria, ela não vai ter qualidade de vida. Uma série de fatores aí. Tá? Então, fica essa como a reflexão aí do dia, para que a gente tenha um dia abençoado. Ó, anota aí, William. Eu Anota queria, aí, dessa vez eu senti um negócio que a minha mãe faz e sente, né? Eu queria complementar a sua frase, Edu. Hoje mano. vai ser duas frases. Você é a pessoa. Isso eu tô tirando de uma pessoa que eu conheço que chama Jerônimo Temer. Não fui eu que tirei isso aqui, eu só lembrei e fala: você está no controle da sua vida. Então, se você tá, você, no caso, colaborador está com preguiça ou você sente preguiça, é porque você está deixando a preguiça ter o controle em cima de você. E é você quem tem que ter o controle da sua vida. Muito bem, então a gente vai ter uma terceira frase aí, que é um versículo bíblico, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, acabou de aparecer mais um aí, ó, tá vendo? Então, para a gente finalizar aí, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe aí sua vida, ótima semana aí para vocês e a gente se vê na quinta-feira, quem sabe, né? Com mais uma dica da Shirley aí, né? Que ela fez, tá bom? Valeu, meus amigos. Bora partir pro Obrigado. café aí. Deus abençoe. Ótimo dia para vocês. E já começa a analisar se você tem algum colaborador preguiçoso ou não. Vocês Valeu? viram que o chefe já estava resmungando aí embaixo, né? É, O ó, doguinho tá. é isso daí.
Vamos que Gente, vamos. obrigado. Deus abençoe a todos. Ótimo dia. Valeu.